Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, meus irmãos, do nosso Rei Jesus. Amém. Uma alegria estarmos aqui em mais uma santa convocação para a glória do nosso Deus, para aprendermos de Sua palavra e sermos instruídos e nutridos pela ceia do Senhor. Como os irmãos sabem, nós à noite estamos com a série expositiva na carta de Tito, na carta pastoral, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. Finalizamos o capítulo 1 e hoje nós vamos começar o capítulo de número 2. O nome da nossa série é Tito, colocando a casa de Deus em ordem. Então convido você a ir comigo lá para Tito. Abra sua Bíblia comigo lá e vamos fazer a leitura dos versos 1 a 10 do capítulo 2. Tito 2, de 1 a 10. Diz assim a Escritura, e essa é a nossa exposição de número 5. Tito 2, de 1 a 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos ao nosso Deus, nosso Salvador, mais uma vez, em oração. Pai Santo, nos achegamos a Ti, Senhor, uma vez mais. E nessa hora, ó Deus, nós rogamos a Ti, imploramos, Senhor, nos suplicamos, para que o Senhor nos dê graça iluminadora, para que possamos, como acabamos de cantar e orar, ter mentes sãs, uma santa disposição de coração e alma, para recebermos as Tuas exortações, os Teus consolos e as Tuas instruções para as nossas vidas, para as nossas famílias. Senhor, faça o Teu reino avançar. Salve pecadores obstinados nessa noite. Edifique e console o Teu povo por meio da sã doutrina. Senhor, apesar das minhas debilidades e fraquezas, que são muitas e profundas, me apego a Ti nessa hora, para que eu não atrapalhe o Teu povo a receber a Tua palavra. Por favor, Senhor, no poder do Teu Espírito, inflame as nossas almas, queime os nossos corações com a Tua palavra. Dê vigor celestial a esse pobre e miserável pecador, para que a Tua igreja seja edificada e confie e coloque toda a sua esperança, toda a sua alma, toda a sua vida no Teu Filho Jesus. Ó Senhor, certos de que isso glorificará o Teu nome, nós Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor nos atenderá. Senhor, prepare também o coração dos nossos filhos, os nossos pequenos. Mais uma exposição da Tua palavra,
Que o Senhor, ó Espírito, continue a preparar os seus coraçõezinhos para que eles sejam quebrados e nasçam de novo e confiem somente no teu Filho Jesus. E é nele, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, como vocês responderiam à seguinte pergunta? Como podemos fazer? O que devemos realizar? Qual planejamento executar para que nós tenhamos uma igreja saudável? O que é necessário para nós, para que a nossa igreja seja uma igreja saudável? Acrescentando mais perguntas. Como fazer para que não só a nossa igreja seja uma igreja saudável, mas que a nossa família? Como fazer para ter uma família cristã saudável? Como ser, portanto, um cristão saudável? E aqui, se você conversar com diversas pessoas no cenário evangélico atual, brasileiro, várias respostas são oferecidas. Eu separei pelo menos 3 das mais corriqueiras que eu já ouvi. Bom, para nós termos uma igreja saudável, e aí a gente precisaria definir também o que significa saudável, não é? Mas as respostas vêm com base na compreensão do que significaria isso, do que significa saudável. Bom, nós precisamos pensar em atividades específicas. É mesmo? É, atividades específicas. Mas como assim? Atividades específicas para públicos específicos. Então pense que talvez a nossa igreja, graças a Deus não é, e tem mais bebês vindo, mas imagine que a nossa igreja seja uma igreja carente de crianças. Poxa vida, os pais vêm à nossa igreja e não tem nada para os nossos filhos, não é? Não tem uma salinha para eles. Eles têm que ficar no culto e nós, pais, temos que cuidar deles, ensiná-los reverência. Puxa vida, vamos fazer o seguinte? Vamos criar uma salinha e aí a gente começa a divulgar e as pessoas que não estão vindo à nossa igreja porque não temos salinha, elas virão. Pronto. Ou, imagine que a nossa igreja não é uma igreja que tenha muitos jovens. Então nós precisamos fazer aqui uma varredura no Tatuapé, uma pesquisa, para levantar a faixa etária dos jovens que moram aqui pelas redondezas e vamos elaborar um projeto visando esse grupo, visando esse nicho. A maioria esmagadora dos jovens aqui estão entre 17 e 22 anos. E eles gostam muito de hip hop. Então, nós vamos aqui pensar em um cantor gospel, um rapper crente, e vamos convidá-lo. E aí pronto, e aí a igreja vai encher. Não é? Ou, pegando um gancho nesse caminho, nessa esteira, nós precisamos dar asas à nossa criatividade, asas à nossa imaginação. Vamos convocar uma assembleia solene, uma assembleia geral com bons batistas, né? Estamos aprendendo o que isso significa. E vamos conversar com os irmãos, vamos fazer um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias. E aí então vamos eleger algumas comissões de trabalho e vamos deixar esses irmãos então elaborarem os projetos para apresentarem a nós no final de 3 ou 4 meses. E aí então nós vamos fazer com que a nossa igreja seja uma igreja saudável, cheia de jovens, cheia de crianças, os pais felizes da vida, incontentes, não tendo que lidar com os pecados dos seus filhos, porque terão titios que vão cuidar deles lá, e eles sorrirão, não é, o culto inteiro. Meus irmãos, por mais que essas estratégias pareçam interessantes e sábias aos olhos humanos, essas são estratégias que você não encontrará respaldo bíblico. Tá? Paul Washer já falou que se nós enchermos a igreja de bodes com entretenimento, nós teremos que lutar cada vez mais para termos mais entretenimento para poder manter os bodes, não é? E a resposta bíblica que nós damos para isso, que tem tudo a ver com o nosso texto de hoje, é: para termos uma igreja saudável, para sermos cristãos saudáveis, para que a nossa família seja saudável, nós não precisamos de nenhuma dessas parafernálias aqui. Não precisamos de
nenhuma estratégia carnal para poder produzir alguma coisa. Nós precisamos aplicar a sã doutrina nas nossas almas. Nós precisamos aplicar a sã doutrina no chão da igreja, na vida e na alma de todas as pessoas na igreja local. Sejam idosos, sejam homens idosos, mulheres idosas, jovens casadas, jovens solteiros, servos, funcionários, patrões, é disso que nós precisamos. Na conversa com pessoas que afirmam essas coisas que ouvimos no começo, aqui na introdução, ao falar sobre doutrina, elas dirão o seguinte: não, por favor, doutrina não, teologia não, isso vai esfriar as pessoas, isso vai dividir a igreja, isso não, nós precisamos de atividades. Por isso, e tão somente por isso, que o nível do evangelho no Brasil, vamos ficar só no Brasil, tá bom? Está como está. É por isso. Então nós precisamos lembrar que nós precisamos da sã doutrina, porque a sã doutrina, que é aquela doutrina que traz vida, poder celestial, vigor dos céus para nós, é aquela doutrina que nos faz caminhar em piedade. Então lembrem que, enquanto os falsos mestres revelam por suas obras que não conhecem a Deus, apesar de professá-lo com os lábios, os verdadeiros cristãos revelam que conhecem a Deus por suas obras, porque eles estão sendo guiados pela sã doutrina. E aqui vem, portanto, aquela afirmação que resume, né, o nosso sermão, aquela afirmação teológica que resume o coração, é o coração do nosso sermão. Para que tenhamos uma igreja local saudável, a sã doutrina deve ser aplicada a todas as pessoas e grupos da igreja. No texto que lemos, encontramos 3 grupos que devemos aplicar a sã doutrina, ou grupos que devem aplicar a sã doutrina em suas vidas. E aí vem, portanto, a divisão do nosso sermão. Nós devemos aplicar a sã doutrina aos mais velhos, versos 1 a 3, e esses mais velhos se dividem em 2 grupos, são homens idosos, versículo 2, e mulheres idosas, versículo 3. O segundo ponto, devemos aplicar a sã doutrina aos mais jovens, e aqui também temos 2 divisões, 2 grupos aqui, os mais jovens, as recém-casadas, versos 4 a 5, e aos jovens moços, versos 6 a 8. E o terceiro ponto do nosso sermão, devemos aplicar a sã doutrina aos servos, versos de 9 a 10. O título desse sermão é Aplicando a sã doutrina na igreja local, parte 1. Tá bom? Porque tem, obviamente, mais partes vindo aí. Tá bem? Hoje nós vamos lidar com os pontos 1 e 2. 1 e 2, 2, 1, tá bom? Nós vamos até as jovens casadas. Então, para as próximas partes, nós vamos lidar com os jovens moços e com os servos, e com os chefes, os patrões. Tá bom? E pode ser que tenhamos mais outras partes desse sermão. Então, só lembrando que na última exposição em Tito, nós lidamos com os falsos mestres legalistas e vimos que eles estavam ensinando o que não deviam. Eles não estavam ensinando o evangelho da graça de Deus. Eles, por ganância e por desejo de enriquecimento e vanglória, estavam ensinando o que não deviam e estavam causando destruição por onde eles passavam. Lembrem que nós falamos que o evangelho da graça, por onde ele passa, ele deixa o seu aroma, o seu perfume de transformação. Mas a falsa doutrina, a heresia, o legalismo, por onde ele passa, ele também deixa o seu rastro. E é um rastro de morte, de destruição e de peso, não é? Então, eles estavam destruindo casas e famílias inteiras. Esse é o cenário, só a título da gente lembrar, tá? Crianças, vocês deverão pesquisar a palavrinha doutrina, viu, Esther? A palavrinha
doutrina. Viu, Mark? Anota aí. A palavrinha doutrina é a palavrinha que vocês têm que pesquisar essa semana com os papais, tá bom? E o tio Léo quer ver depois desse boletim na semana que vem, tá? Palavrinha doutrina. Vamos, portanto, ao primeiro ponto do nosso sermão, meus irmãos. Só lembrando que para que nós tenhamos uma igreja local saudável, nós precisamos aplicar a sã doutrina em todos os grupos, em todas as pessoas da igreja, começando pelos mais velhos, e nós vamos olhar agora os versos de 1 a 3. Porém, nós precisamos de uma brevíssima introdução aqui. Olhem comigo o versículo 1, antes de nós lidarmos com os mais velhos e como que se dá a aplicação à sã doutrina a esse grupo, olhemos aqui o versículo 1, e ele começa assim, ó. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O trecho, né, que abre a nossa santa convocação ali na página inicial do boletim. Paulo acabou de dar instruções de como Tito deveria combater os legalistas. E aí agora ele volta os seus olhos para Tito e diz, tu, porém. Esse tu, porém, faz uma distinção substancial entre o grupo anterior, os falsos mestres legalistas, e os presbíteros saudáveis, ou aqueles mestres sãos, comprometidos com o evangelho da graça. Então, quando Paulo diz tu, porém, ele está marcando um divisor de águas, falando que Tito não pertence àquele grupo. Tito é diferente em substância daquele grupo. Tito é alguém distinto e separado por Deus. Tito é, portanto, um mestre verdadeiro que está em uma categoria diferente. Tito, diferente daqueles mestres, era alguém separado para edificar as famílias na piedade cristã. Era alguém separado não para destruir, como os falsos mestres legalistas estavam fazendo, ensinando o que não deviam. Vocês lembram? Dessa forma, Tito é exortado a trazer o antídoto contra o câncer doutrinário da heresia trazido pelos ímpios. Essa é a palavra que Paulo usa nas pastorais de 1 e 2 Timóteo. O ensino deles é como um câncer que se alastra. É uma desgraça, é uma maldição. Então, qual que é o antídoto contra o câncer da heresia? A sã doutrina do Evangelho da Graça. A sã doutrina. E essa sã doutrina deve ser aplicada na nossa vida particular, na nossa vida familiar e na vida de cada um de vocês. Ninguém escapa. Todos nós precisamos aplicar a sã doutrina nas nossas almas. E aqui nós vemos também, Paulo diz, tu, porém, fala. Esse falar, esse verbo que é usado aqui, ele nos sugere que, diferente dos falsos mestres, lembram que eles eram faladores? Que eles falavam muito coisas sem sentido, eles tinham uma eloquência, mas eles falavam e não falavam absolutamente nada, não é? Esse falar de Tito é diferente. É um falar informal, mas que nos coloca em uma situação em que tudo o que falamos, em toda a situação, seja uma conversa de corredor, seja uma conversa simples depois do culto, seja uma conversa com alguém do trabalho, esse falar sugere para nós que é um falar informal. Então, Tito, ele deve falar, ele deve ter no seu linguajar, na sua língua, no seu coração e na sua alma, um falar informal que diz respeito à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que isso significa, irmãos? Significa que Tito e todos nós, todos os mestres e todos os crentes, devem aproveitar toda e qualquer oportunidade para falar do Evangelho. A sã doutrina, se está no nosso coração, lembra que o Senhor Jesus falou? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós quisermos saber o que ronda, o que passa no nosso coração, é só nós sabermos o que andamos falando, conversando, né, o que andamos buscando por aí. É simples. Então, a ideia é
Uma vez que o evangelho está tomou as nossas vidas e as nossas almas e os nossos corações, então significa que até num falar informal, como por exemplo ir na padaria comprar pão, a doce palavra do evangelho deve estar ali. Essa é a ideia, não é? É essa a ideia. Então, por onde vamos, por onde caminhamos, assim como os falsos mestres são bem sagazes e rápidos em espalhar o câncer da heresia, os pastores verdadeiros também devem ser rápidos e sagazes, inteligentes e intencionais em estarem prontos. E todos os crentes, tá? Não só os mestres, mas também todos os crentes devem estar prontos para, nesse falar informal, ter a sua língua batizada no Evangelho, para que as pessoas possam ouvir. Então, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ao Evangelho da graça. E essa sã doutrina, irmãos, ela tem duas partes, vamos colocar assim, né? Dois caminhos, né? Ou vamos dizer que é um tapete com dois lados. É interessante essa ilustração. Vamos pensar dessa forma. O primeiro lado da sã doutrina é aquela instrução, aquela luz que nos conduz como pecadores à justificação somente pela graça em Jesus. É aquele nosso primeiro contato com o Evangelho da Graça. Enquanto mortos em delitos e pecados, é quando o Senhor, por sua graça providencial, nos traz alguém que prega o Evangelho para nós. Então esse é o primeiro ponto, né? O primeiro lado do tapete da sã doutrina. O outro lado desse tapete da sã doutrina é aquela instrução, aquele discipulado, em que nós não só recebemos a sã doutrina, fomos salvos e justificados pela graça, e acabou aí. Não. Agora nós somos instruídos. Nós agora somos ensinados a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Mateus 28, 18, 19 e 20. Não é? Nós somos discipulados, batizados e continuamos nesse discipulado do Senhor, para que nós continuemos a ser treinados para caminhar em temor, em piedade e em graça santificadora. Então, esses são os dois lados dessa moeda maravilhosa chamada sã doutrina. Então, aqui Paulo está exortando, já logo nesse primeiro versículo, antes do que vem a seguir, já está chamando Tito a discipular as suas ovelhas, a gastar a sua vida na pregação do Evangelho, treinar esses crentes. Essa é uma palavrinha-chave aqui. É um treinamento sério, um treinamento severo, um treinamento militar. Não no sentido de severidade dos generais, do exército e etc., mas no sentido de seriedade. Eu estou caminhando rumo a Jerusalém celestial, rumo à pátria celeste. E eu estou me treinando, eu estou sendo treinado, eu estou sendo santificado para que eu possa ser cada vez mais usado de maneira mais poderosa e profunda pelo Senhor. Então, é assim que Tito deveria olhar. Treinar suas ovelhas. Então, não é apenas vou ensinar sobre isso e acabou e nunca mais. Eu já ensinei vocês, vejam lá o vídeo no YouTube. Não, não é assim. É um trabalhar doloroso, diário, que suga as forças, no bom sentido da palavra, tá? Onde as nossas forças são investidas para que nós possamos crescer. Então, essa é a ideia desse discipulado, não é? Até que Cristo seja formado em vós. Paulo sofria dores de parto, ele diz, não é? Até que Cristo seja formado em vós. Então, Tito deveria também saber o que significava isso, sofrer para que a igreja crescesse. A morte nele para que vida florescesse na vida da igreja. E é aqui, portanto, que o câncer da heresia seria arrancado de uma vez por todas da alma dessas pessoas que acabaram sendo influenciadas, não é? Lembram que havia muitos falsos mestres lá. Há muitos insubordinados. Então, por isso que a ordenação de ministros verdadeiros e o discipulado com a igreja local é o antídoto para colocar essas pessoas para correrem e arrancar de uma vez por todas também esse ensino maldito das nossas almas. Por que tudo isso é importante? Como cremos, vivemos.
Nós estamos enfatizando isso diversas vezes, né? É impossível nós desassociarmos a nossa fé da nossa vida. O que pensamos sobre Deus, o que pensamos sobre a igreja, o que pensamos sobre a Escritura, o que pensamos sobre oração, o que pensamos sobre salvação, permeia as nossas práticas, aquilo que fazemos. Então, aqui o ponto, já entrando, não é, nos homens idosos, aquilo que cremos deve ser confirmado por aquilo que fazemos. Porque o grande coro do parágrafo anterior é que os falsos mestres diziam que amavam a Deus, mas as obras deles eram obras más, eram obras de morte, obras de destruição. Portanto, deve haver um contraste entre aqueles que professam que conhecem a Deus, mas caminham em morte, e aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus e os seus caminhos são de vida. São caminhos espirituais, eles não caminham em carne como os outros e os demais. É um tipo de vida que corresponde com o Evangelho. É esse o ponto aqui. Então agora, à luz dessa breve introdução de como Paulo chama Tito aqui, e faz essa distinção, e mostra como que ele deveria discipular, ele agora entra nesses grupos e fala como que esses grupos devem ser exortados e como que esses grupos devem viver. Vamos então, portanto, lá considerar os homens idosos. Vamos então agora adentrar no versículo de número 2. Abra aí o versículo de número 2. E diz assim lá, ó. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Essa expressãozinha aqui, homens idosos, faz uma referência de pessoas entre 50 e 60 anos de idade. Tá? Entre 50 e 60 anos de idade. São homens que são uma bênção para a igreja local. Toda igreja local que tem homens assim, de 50 a 60 anos, são uma bênção, quando bem discipulados, obviamente. Né? Porque eles têm mais, geralmente essas pessoas têm mais tempo disponível. Geralmente, a depender aqui, obviamente, do contexto de cada um, às vezes já são pessoas que estão aposentadas. E que ainda que exerçam alguma atividade remunerada, é algo só para complementar uma coisinha aqui e acolá. Não é mais aquela carga horária de 18 horas por dia, 12 horas por dia, 8 horas por dia. Então, são pessoas experientes. São pessoas que são uma bênção para a igreja e que estão com mais tempo disponível para servir. São pessoas que têm sabedoria que os jovens não têm. É difícil o jovem reconhecer isso, não é? O jovem só reconhece que ele é tolo depois que ele já alcançou uma certa fase da idade adulta. Aí ele começa a lembrar, poxa, os meus pais tinham razão. A minha mãe tinha razão. O meu avô tinha razão. Eu achava que eu sabia de tudo, como eu sou tolo, como eu sou burro, né? Como eu sou ingênuo. E realmente eu vejo que eu desprezei e sofri coisas que eu não precisaria ter sofrido se não tivesse sido tão tolo e soberbo, não é? Eu espero que esse privilégio não tenha sido só meu, né? Eu espero que nós possamos dar as mãos depois ali, após o culto. Então, são homens que têm uma experiência de vida, têm uma bagagem, têm cabelos brancos, não é? Que ensejam um cuidado, um tratamento diferencial na igreja local. Por exemplo, Paulo diz a Timóteo que pessoas assim devem ser tratados como a pais, com reverência, com cuidado, com temor. Em outras palavras, é sabedoria disponível por mais tempo. Então, é realmente uma bênção para a igreja local. O que a gente já aprende aqui? Que nós não devemos jamais, jovens, prestem atenção nisso, vocês que são tolos e soberbos, prestem atenção nisso. Não devemos jamais desprezar, menosprezar ou rejeitar os mais velhos, pois eles são uma bênção. Eles são um poço de sabedoria para nos abençoar, para abençoar a nossa igreja local. Filhos, prestem atenção, vocês são tolos, vocês são soberbos, vocês acham que vocês sabem de tudo. Ouçam mais os seus pais,
abaixem a cabeça, tirem a coroa da cabeça, porque vocês não sabem de absolutamente nada da vida. Tá bem? Então, ouçam isso. Deixa eu trazer uma ilustração de um pastor que é mais experiente do que eu, que tem mais vida de ministério, mais tempo de vivência também de idade. Vejam o testemunho dele num comentário bíblico que eu consultei sobre esse grupo na vida da igreja dele. Ele disse o seguinte, ó. O nome dele é Warren Yearsby. Warren Yearsby. Alguma coisa assim, tá? Ele testemunhou na vida do ministério da igreja dele, local, como a igreja dele foi abençoada por ter homens mais velhos nessa condição. Homens que sabem orar, homens que sabem ensinar, homens que manejam bem a palavra da verdade, homens que têm disposição santa de fazer visita, de visitar, de ser um auxílio para a igreja local, homens que sabem aconselhar, vamos vendo, ó, 5 já, hein? Homens que sabem aconselhar, homens que por conta de sua bagagem de vida e por conta de sua bagagem espiritual, e aqui, claro, tem contextos e contextos, uns são salvos na tenra idade, mais jovens, outros mais velhos, mas a depender dos seus contextos, por conta dessas experiências que eles têm uma habilidade dada por Deus de resolver conflitos sem igual. Por conta da sua experiência, eles já logo abrem a escritura, falam, é aqui, ó, é isso. Esse é o problema. E eles são uma bênção, porque eles ajudam demais a edificar a igreja. Não é? Geralmente, homens assim, na minha experiência de observação, são homens aptos a serem treinados e ordenados ao diaconato da igreja. Ou, quem sabe, até alguns presbíteros aqui. Homens que são colunas da igreja local. Só que o que ocorre, meus irmãos? Esses homens mais velhos, eles devem caminhar segundo a sã doutrina. Para que eles sejam essa bênção que o pastor Yearsby comentou, eles precisam caminhar segundo a sã doutrina. E não segundo as vãs filosofias desse mundo, e não segundo os seus pensamentos vazios que há e que passam em seus corações. Eles não devem caminhar em soberba. E aí, agora, a gente já vai entrar no perfil deles. Veja aqui, não é à toa que Paulo está dizendo como eles devem viver. Porque nós temos uma cultura aqui, não é, em Creta, em que pessoas nessa idade se comportavam de determinadas maneiras. E aí, então, por conta dos falsos mestres estarem influenciando a igreja, os crentes genuínos não deveriam agir segundo o padrão mundano e pagão. Então agora vamos realmente passar o pente fino e ver quem são os homens idosos aqui da nossa igreja em Creta que realmente temem ao Senhor. A partir dessas exortações, eles voltarão à sã consciência e se arrependerão e servirão a igreja com alegria. Vejam, eles devem ser temperantes. Né? O versículo diz, ó, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. O que isso significa? Significa que aqui, por mais que a ênfase seja um cuidado que eles devem ter com o manuseio de bebida alcoólica, com vinho, mas não é só especificamente a isso. Eles devem ser cuidadosos em todos os âmbitos de sua vida. Então, é algo mais geral. Lembram como o legalismo falha miseravelmente em dizer que você é santo? Um legalista diz assim, eu sou mais santo que o Elson, porque eu não bebo bebida alcoólica. Em contrapartida, eu sou alguém que, por exemplo, na minha família, fala mal de todo mundo. Sabe aquela rádio patroa? Sou eu. Mas eu estou me orgulhando porque eu não bebo bebida alcoólica, enquanto o outro irmão lá, ele bebe. Ó, o legalista, ele sempre vai promover soberba no seu coração. Ele sempre vai fazer você, eu realmente sou melhor. De forma sutil, mas ele faz. E a gente já viu isso, né? Então, não vou dar mais exemplos aqui, que a gente já está bem saturado disso. Então, esses idosos, esses homens, eles são temperantes, eles são vigilantes, cuidadosos em tudo. Eles evitam extremos, evitam exageros em todas as áreas da vida. Por exemplo, é alguém que nessa Black Friday aí, nossa, quase que não saiu, né?
Black Friday, é alguém que não vai sair descontrolado. Caramba, as institutas estavam 150, agora estão por 45. Nossa, as obras do John Owen. Ai, o Jonathan Edwards. Senhor, o Herman Bavinck, que é a promoção da cultura cristã, né? Eles estão colocando 80% em tudo, os comentários bíblicos. Do que é que eu preciso? Nós estamos estudando os Salmos no culto doméstico. Vale a pena comprar aquela série de comentários nos Salmos. Ah, mas o Herman Bavinck. Ano que vem tem mais. Aí eu engordo o porquinho lá para quebrar no que vem. Então eu preciso de um homem idoso assim para me ajudar nessas horas, viu? Para me discipular, para me exortar, porque é difícil, irmãos. É uma tentação muito grande. A minha esposa que fica ali, marido, cuidado e tal. Quando ela me vê ali, né, me dando de maneira mais ativa, mais proeminente as atividades ali, a vida comum do lar, ela já logo me olha assim, aprontou, né? Quantos livros você comprou dessa vez? Né? Então é alguém que não é exagerado, é alguém que tem cuidado, evita extremos, tá? Diferente, lembrando do nosso contexto, que é importante, dos cretenses, que eles eram descontrolados. Vocês lembram como que eles são descritos lá? Como animais selvagens, como homens glutões, né, que enchem a pança de comida, de alimento, de vinho, totalmente descontrolados. Então, homens idosos de 50 mais da nossa igreja local, não sejam como os pagãos, que vivem sem Deus no mundo, descontrolados, exagerados. Mas não para por aí, avança. Eles devem ser respeitáveis. E a ideia de respeitáveis aqui não é só por conta da idade que eles têm, não é só por conta daquele cabelo branco e grisalho que eu anseio ter um dia junto com a barba assim, né? Não só por isso, mas porque eles têm um comportamento piedoso. Eles não são descontrolados, eles são distintos, eles são bíblicos, eles são homens piedosos. Então por isso que há uma reverência maior, não é? Ao nos achegarmos a esses irmãos, ao conversarmos com esses irmãos. E eles, na igreja local, são respeitáveis, porque eles estão aplicando a sã doutrina em sua vida. Eles também são sensatos. Nós vamos passar, tá, por cada uma dessas descrições aqui, do perfil deles. Eles são sensatos. Significa que eles têm autocontrole. Claro, quando nós enfatizarmos algo assim, por exemplo, tem domínio sobre os seus sentimentos e suas paixões, é óbvio que nós estamos pressupondo que por eles serem piedosos, eles estão dependendo da graça de Deus e não de si mesmos. Porque do contrário, é impossível nós controlarmos as nossas paixões e os nossos desejos pecaminosos sem o auxílio da graça de Deus. O máximo que a gente consegue fazer é um formalismo. Sabe, um formalista, ele só coloca uma roupa bonita, se apresenta diante do povo, fala o que deve falar para agradar as pessoas, para dizer que ele é um crente de verdade, para ser aceito na igreja reformada, mas é só isso. É só o exterior. É só a capa. Fala só a capa do Batman, né? De Batman não tem nada. Não tem nada de vigor, de força espiritual. É só a capa, é só a máscara que ele veste no fim de semana. Então ele é alguém que tem domínio próprio, porque ele caminha em espírito. Tá? Ele tem o autocontrole sobre as suas paixões. E aí aqui no finalzinho diz que eles devem ser sadios na fé, no amor e na constância. Constância / paciência aqui, tá? Significa isso. São virtudes cristãs essencial de todo cristão. Todo cristão deve ter fé, amor, paciência, esperança, não é? Todos eles. Mas, se eles não forem sadios na fé, todo o resto vai naufragar. Vejam, ser sadio na fé aqui significa uma fé pura, uma fé sem mistura. Sabe, não é uma água com uma gotinha de veneno. É uma água pura, que pode tomar, que vai matar a sua sede, vai até aliviar a sua garganta. Sem medo. Não é nada contaminado. Não tem esgoto aqui. É água pura. Então é uma fé sem erro. É uma fé sem heresia. E essa fé
é a base para que ele tenha amor. Um amor que também não é fingido. Um amor que não é corrompido. Um amor que não é assim, eu vou fazer o bem para o Gil, porque ele vai me dar alguma coisa em troca. Isso é corrupção do Evangelho. O Senhor Jesus não nos tratou assim, portanto nós não devemos tratar ninguém assim. O Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, e nós devemos agir da mesma maneira, inclusive com alguém que nos persegue, um inimigo da fé. Então, essa fé é que vai ser o fio condutor das outras coisas. Se essa fé for uma fé corrompida, distorcida, envenenada, o amor e o serviço desse homem na igreja vai ser um serviço como, irmãos? Corrompido, deturpado, envenenado pelo erro e pela heresia. Detalhe, não para nele. Corrompe toda a igreja. Porque ele é alguém que está no seio da igreja local, tendo comunhão com as pessoas, conversando com as pessoas, ensinando as pessoas. Então, o ponto aqui é que também, por conta da sua fé, a sua esperança e a sua paciência também serão sem corrupção. Então, notem a necessidade dessa doutrina. Notem como nós precisamos realmente considerar isso de maneira séria e não brincar com isso. O que se espera desses irmãos mais velhos na igreja local é que eles sejam um exemplo para os mais jovens. Que eles sejam um exemplo para os mais jovens, de tal forma que os mais jovens possam olhar para esses homens idosos mais velhos e dizerem assim: rapaz, eu quero orar como esse irmão, quero aprender a orar como ele. Meu irmão, como é que você consegue amar sua esposa desse jeito, tão sublime, tão doce? Me ensina. Deixa eu fazer um estágio com você, me convida para almoçar na sua casa todo dia do Senhor, por favor. Deixa eu ver vocês no chão do lar. Meu irmão, como é que você consegue memorizar tanto? Eu quero memorizar os versículos. Quando eu tiver a idade desse irmão, eu quero ter essa quantidade de versículos bíblicos memorizados. Essa é a ideia. Que esses irmãos, e eles não fazem isso para que eles sejam vistos. Eles não querem holofotes. Eles não querem isso. Mas a vida piedosa deles faz com que eles estejam em evidência na igreja local. E os jovens devem olhar para eles. Pais, nós temos uma grande responsabilidade. Porque os nossos filhos, eles nos observam. Eles nos veem. Quase que 24 horas por dia. No nosso caso é 24 horas por dia, né? E muitos de vocês também. E eles estão aprendendo. Eles estão sendo discipulados, eles estão sendo instruídos. Não só por aquilo que você fala. Estava conversando com o nosso pastor André hoje pela manhã, né? Ele falando como o Luquinhas está imitando as coisas que ele e a Tami fazem lá em casa, né? É aquele neurônio espelho. Ele está vendo e está fazendo. Hoje, por exemplo, né? Eu vim aqui na Washington Luiz ali? Presidente Wilson, a Avenida Presidente Wilson ali. Aí eu vim com o carro, né? Aí o Pedrinho estava ali, eu comecei a brincar assim, né? Fiquem tranquilos, tá? Tava tranquila a pista, sem risco de acidente. Aí eu estava fazendo assim, o Pedrinho começou lá atrás também a se jogar. Que nem eu, eles estão aprendendo. Eles estão vendo. Deixa eu ilustrar para vocês uma coisa. Conversei com a Xi ontem sobre isso. Como que o Pedrinho, ele está tratando o Spurgeon, né? Um dos nossos gatos. Quem for lá em casa e ainda não foi, vai conhecer o Spurgeon. E aí ontem eu percebi que ele estava fazendo algo com o Spurgeon que eu também faço. Por exemplo, quando eu estou lá fazendo sermão, estudando, o Spurgeon ele ama ficar pulando na frente, caindo, se jogando no teclado. Aí ele vai para trás do monitor, aí o monitor apaga, eu tenho que mexer no fio, ele ama. Aí, às vezes ele me tira da paz e fala, Spurgeon, sai daí, tal, ele sai. E aí o Pedrinho fez exatamente a mesma coisa. Eles estão observando. Eles estão vendo. Então, meus irmãos, que os nossos filhos, ao nos observarem em casa também, nos admirem e queiram ser como nós. Eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como a minha mãe. Eu quero ter a fé que meu pai tem. Eu quero ler a Bíblia como meu pai lê. Eu quero estudar as Escrituras como minha mãe estuda. Eu quero interceder pelos perdidos como a minha mãe e meu pai fazem. Eu quero conduzir a minha futura família no culto doméstico como meu pai faz em casa com a minha mãe. Esse é o nosso grande desafio. Ilustrando esse ponto para fechar,
Vocês vão se lembrar de Caleb. Lembram Josué e Caleb? Caleb e Josué foram os únicos espias que foram enviados lá para espiar Canaã, os únicos que acreditaram que o Senhor derrotaria aqueles gigantes, que Israel seria vitorioso. Eles confiaram que Deus daria a vitória. 45 anos depois, você vai ler lá em Josué 14, 6 a 15, Caleb continua, já idoso, está com 85 anos de idade, ele continua tão entusiasmado quanto o jovem Caleb do passado, querendo ir para a guerra, querendo lutar pelo Senhor. Idoso. É isso que os velhos, os homens idosos, mais experientes, assim que eles devem ser, como Caleb. Lá, nesse período de extrema sabedoria, de vivência, etc., eles precisam ser esse exemplo de vigor espiritual e de serviço ao Senhor. Avançando, meus irmãos. Agora vamos mirar para as mulheres idosas. É outro grupo aqui dos idosos na igreja local. Vamos olhar o versículo 3, tá? Lá diz assim, ó. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Bom, aqui, mesma coisa, tá? Homens idosos, mulheres idosas, mesmo padrão de idade, de 50 mais, 50 mais. Essas mulheres idosas, elas também enfrentam lutas, tentações e carecem da sã doutrina aplicada em suas vidas para guiar as suas almas, a fim de que elas também sejam modelos na igreja local. Elas, Paulo diz a Timóteo, que devem ser tratadas como mães, enquanto os homens mais velhos como pais, as mulheres ele deveria tratar ou exortar, instruir como se fossem as mães dele, com toda a reverência e cuidado, que ele deveria ter. Vamos olhar também para as virtudes que essas mulheres devem nutrir no chão da igreja local e no chão dos seus lares. O texto diz assim, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. As virtudes que foram mencionadas para os homens idosos, esse semelhantemente aqui, arrasta junto, traz junto. Então marca esse semelhantemente aí na sua Bíblia e faz uma setinha para trás ou para cima, não sei como está a disposição do texto na sua Bíblia, porque esse semelhantemente aí significa que elas devem imitar o mesmo proceder de tudo que a gente viu. Porém, elas têm alguns adendos, têm algumas distinções aqui. Sérias em seu proceder significa que elas aplicam de maneira reverente o Evangelho em sua vida, a sã doutrina em sua vida. E isso é confirmado em seu viver diário. Mais uma vez, a fé guiando as decisões, a fé guiando a vida, a fé guiando como que você vai viver amanhã, como você vai trabalhar amanhã, como você vai conduzir sua família amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta e no domingo que vem. Elas são sérias, elas são mulheres que não brincam. Elas são mulheres que amam o Evangelho da graça de Deus e se esforçam por aplicar isso em suas vidas particulares e em suas famílias também. Elas são, portanto, como nós vimos anteriormente, temperantes, respeitáveis, sensatas, sadias na fé, no amor e na constância. E agora entra algo que é muito sério. Algo que é muito sério e eu gostaria de exortar a todos nós, a nossa igreja local, a que qualquer sombra disso aparecendo, nós não podemos tolerar, de maneira nenhuma. Vejam, avançando na leitura, que elas não devem ser o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Avançando na leitura. Não o quê? Não caluniadoras. Literalmente, sabe o que significa? Elas não sejam diabas. É literalmente isso. Que elas não sejam satanases. Porque a calúnia, essa palavrinha aqui, ela é usada, só para vocês terem uma ideia, 34 vezes no Novo Testamento para descrever o diabo. Ele é caluniador. Ele é difamador. Ele é mentiroso.
Ele ama destruir reputações de pessoas. Então, quem age assim é alguém que revela que foi formado ou que está em treinamento na escola do inferno em que Satanás é o professor. Alguém que age assim, no chão da igreja local, caluniando pessoas, levantando falso testemunho, é alguém que revela quem é o seu grande mestre. E não é o Senhor Jesus Cristo, é o diabo, é o Satanás. A maledicência é um pecado que passeia pelos corações das mulheres. Não é exclusividade das mulheres, homens também, tá? Homens também. Mas principalmente é um pecado que ronda o coração das mulheres, sobretudo, isso tem um agravamento na velhice. Quando a pessoa murmura demais, nada está muito bom, sabe, não está legal, não vai mudar, ai, não adianta, não faz. Ah, você viu lá, o pastor sugeriu aquilo lá, não vai dar certo. Ele não sabe o que está falando, é jovem, né? Tá vendo aí, ó? Jovem não sabe bem das coisas, sabe? Esse tom de calúnia, de cair nesse pecado, na velhice, ele aflora de maneira mais intensa. O puritano Matthew Henry, pastor do século XVII, veja bem o que ele falou sobre isso aqui, ó, abre aspas para o Matthew Henry. Um difamador é alguém cuja língua é inflamada pelo inferno. Vocês acham que eu fui duro? Matthew Henry, me inspirei bem nele, né? É alguém que a língua é inflamada pelo inferno. Essas pessoas fazem tão diretamente a obra do diabo que recebem o nome dele. Esse é um pecado contrário às grandes obras do amor, da justiça e da equidade, de uns para com os outros. Esse pecado, com frequência, emerge da malícia e do rancor, ou da inveja, e causas malignas semelhantes. Ele precisa ser afastado, bem como seus efeitos. Irmãos, não permita que Satanás use a sua boca para destruir a nossa igreja local. Não permita ser instrumento do diabo para destruir a reputação de nenhum santo da nossa igreja. E de nenhum santo da Igreja Universal do Senhor, da Igreja Católica, não é? De todos os crentes. Tome cuidado para que você não seja usado pelo diabo como um caluniador. Porque a sua língua não seja uma língua batizada não nas águas do batismo, do lavar regenerador do Espírito, mas para que a sua língua não seja batizada no fogo do inferno. Tome cuidado com isso. Irmãs, tomem cuidado com isso. Irmãos, tomem cuidado com isso. Irmãs mais experientes, tomem cuidado com isso. Ah, mas os pastores escolheram aquelas pessoas e não me escolheram. Por que elas são melhores do que eu? Ah, quer saber? Ô Wellington, vem cá. Você viu, meu irmão, como os pastores estão preferindo aquela família? Irmãos, isso é do inferno. Isso é do diabo. Basta uma fagulha, 2 pessoas tristes na igreja local, pronto. Aí daqui a pouco vem mais um que não está satisfeito com a liderança. Daqui a pouco vem mais outro. Daqui a pouco sabe o que está acontecendo? Está a igreja inteira inflamada, pecando contra Deus, desonrando os seus líderes, não sendo mais submissos a eles, não os amando mais, não os tendo mais em alta estima, porque Satanás os cegou. Não precisa de muito, tá? Não precisa de muito. E quando você se der conta, você já está mergulhado e talvez você esteja no olho do furacão, com a pessoa que é o epicentro de tudo aquilo. Nós precisamos tomar cuidado também, sobretudo, com aqueles que vêm à igreja novos com o desejo de ensinar. Alguém muito apressado, que não respeita os processos, insubordinados. Isso acompanha, tá? Isso acompanha. Então nós precisamos estar muito atentos, porque, irmãos, tem 2 coisas que eu tenho reparado no estudo de plantação de igrejas locais, conversando com pastores,
que Satanás se sobressai em acabar com uma igreja local ou com um projeto de plantação, não é? Nós somos recentes, né? Acabamos de nascer. Temos aí 2 semanas de igreja plenamente estabelecida. Mas tem 2 coisas que ele tem usado, e a primeira delas, ele tem obtido grande sucesso, que é minar, colocar pessoas contra a liderança instituída. Ele conseguindo fazer isso, grandes problemas teremos como igreja local. Por isso que nós temos insistido com vocês, com a membresia da nossa igreja, que a membresia está lá no nosso pacto de membresia que você assinou, que você também tem responsabilidade de viver de maneira santa e ajudar a igreja a caminhar de maneira piedosa. Então o irmão te procurou, você viu lá o que aconteceu, né? Não gostei daquilo. Irmão, por favor, não preste sua boca para o diabo, não. Exorte, irmão. Exorte. Nós temos um pacto de membresia, nós assinamos esse pacto. Nós sabemos como que, se nós caminharmos de maneira estranha, como que os irmãos têm toda e total liberdade de chegar em nós e nos exortar, não só os pastores, cada um de vocês. Então nós precisamos estar bem certos, bem fechados aqui, para que Satanás não encontre oportunidade e acabe causando problemas no nosso meio. Então tomemos muito cuidado com isso, com a calúnia, com a difamação, com a mentira no meio da igreja. Alguém veio falar alguma coisa para você? Ô, meu irmão, que bom que você me contou. Vamos lá falar com ele? Vamos lá falar com ela? Não. Por que não? Meu irmão, então você abre as Escrituras, não dirás falso testemunho, 9º mandamento, e repreenda o irmão, e ore com ele. Eu sei que muitos de nós, alguns de nós, têm problemas com isso. E é aqui onde o Espírito vai atuar para a nossa santificação. Ao pecarmos, não é a gente já ir pegando o irmão e tacando pela janela, por mais que a gente tenha vontade de fazer isso às vezes, né? Mas meu irmão, vem aqui, ó. Você está errando aqui. Não pode ser assim. Meu irmão, você está errando de novo. Ó, o que está acontecendo com você? Como é que está a tua vida devocional? Vamos conversar? Para que a gente não permita, mais uma vez, eu estou enfatizando isso porque aqui é onde realmente Satanás causa muitos problemas para a igreja local. Tá bom? E aí o texto continua. Não escravizadas a muito vinho. Então, é interessante a gente olhar aqui, só um tom de curiosidade para vocês. Nas comédias gregas, as mulheres idosas, elas eram assim meio que satirizadas, sabe? Meio que ridicularizadas nas comédias gregas. Por conta, como elas tinham tendência, as cretenses, né? E as mulheres de maneira geral, como elas tinham tendência à fofoca, à maledicência aqui, e conversas indecentes, porque elas bebiam muito. Vejam o combo, né? Ela já tem uma língua batizada no inferno. Aí elas vão lá e alegram o coração demais com o vinho. Aí se reúnem 3 ou 4 ali. Pronto. Tá uma comitiva infernal ali reunida para difamar todo mundo, né? Então elas eram assim satirizadas, né? Porque essas mulheres idosas, no contexto greco-romano, elas tinham essa dificuldade, essa tendência em se entregar ao vinho, em se entregar a conversas indecentes, né? E, portanto, a difamação. Em suma aqui, essas mulheres idosas não devem ser viciadas em vinho. Elas têm um controle sobre isso. Isso é horrível em qualquer pessoa, né? Alguém dominado pelo vício, pela bebida alcoólica, pior ainda, né? Quem já viveu nesse cenário de alguém que luta com um pai ou uma mãe ou algum parente que você está lá e vê, é bem terrível, é bem ruim. Mas uma pessoa que se diz cristã assim, embriagada, é mais horrível ainda. E piora se é uma anciã. Oh, Senhor do céu, o que deu nessa irmã? O que aconteceu com ela? É mais feio ainda. Né? Uma pessoa idosa descontrolada, dominada pelo vício, pelos desejos e pela bebida alcoólica. Né? Então essas mulheres não são assim. Não são dominadas pelo vinho, não são dominadas por absolutamente nada, elas não são descontroladas. Elas são diferentes das mulheres idosas da cultura grega que habitavam em Creta. Aí o texto continua, dizendo que elas devem ser mestras do bem. Em outras palavras, em vez de serem viciadas em vinho, maledicentes, maldosas, dadas às paixões mundanas, essas mulheres devem ser santas. Essas mulheres devem ser
piedosas. Essas mulheres devem ser reverentes, mestras do bem, quer dizer, daquilo que é excelente. Então, o linguajar delas, a boca delas, está relacionado com aquela fala informal lá de Tito, em que os seus lábios transbordam do Evangelho, transbordam de piedade, transbordam de graça. Um ponto importante, que esse mestras do bem aqui não deve ser interpretado no sentido de que essas mulheres são mestras na igreja local e ensinam alguma coisa com a igreja reunida. Não é esse o ponto, tá bom? Não é esse o ponto, porque eu sei que tem pessoas que fazem isso. Usam esse mestre, olha lá, tá vendo? Ó, tem sim permissão para ensinar qualquer coisa. Não é nada disso, tá? O contexto não permite nada disso. O ponto aqui é que elas são mestras do bem, porque elas aplicam a piedade em sua casa, sobretudo, nas suas vidas, sobretudo no seu lar. E vocês vão ver como isso tem conexão com o que a gente vai ver daqui a pouco. Então elas são mestras do bem, sobretudo em suas casas. Então não é que, vou ser pastora, vou ser... Léo e André, quando é que vai ser a minha sabatina para eu ser presbítera da igreja? Nunca. Para eu ser professora? Nunca. Não é? Calma. As mulheres recebem dom de ensino e podem ensinar na igreja local. Calma. Tá aqui, a gente vai ver já, tá? Mas não nesse contexto de igreja reunida com homens presentes. Tá bom? Então elas aplicam bem a doutrina em seu lar, para que então elas sejam exemplo para as mais jovens. E aqui a gente entra no nosso último ponto, já caminhando para o final. Então agora nós vamos aplicar essa doutrina aos mais jovens. E esse grupo de jovens ele também se distingue em dois: as recém-casadas e aos jovens homens solteiros ou possivelmente casados também. Mas o casado aqui especificamente se refere às mulheres. Vamos lá agora olhar os versículos de 4 a 5. E esse é o último ponto de hoje, tá? Viu? É o segundo ponto do sermão, 56 minutos. Eu achando que ia conseguir fazer em meia hora. Misericórdia. Mas tá bom. Se os irmãos estiverem achando muito ruim, depois vocês conversam comigo, tá, Léo? O tempo, tá? Não extrapola não, né? Então, vamos lá. As jovens casadas. Tem jovens casadas aqui, né? Tem algumas jovens casadas aqui. Então agora prestem atenção nas exortações para vocês, tá, minhas irmãs? Só uma introdução rápida aqui. Eu vou focar muito nas mulheres agora, tá bom? Aí você que está talvez vendo esse sermão pela primeira vez, fala assim, nossa, Léo, mas você bate só nas mulheres e os homens. Os homens, eles já apanharam há uns 3 sermões. Depois você vai lá no nosso YouTube e veja a exposição de Tito, se eu não me engano, a partir do versículo 6 em diante. 6 a 9, se não fala a memória, acho que é isso. E lá, quando você chegar na parte de marido de uma só mulher, você vai, como homem, vai apanhar bastante, tá bom? Então, mulher, se quiser ver seu marido apanhando, é lá. Então, agora eu vou focar só nas mulheres, né? Os homens já, coitados, estão até agora doloridos. Então, a título de introdução, a gente vai olhar para as mulheres casadas agora, tá bom? A gente cantou, né? Fale, ó Deus, então que o Senhor nos fale pela sua palavra aqui. Então, vamos lá. Jovens, que idade são essas jovens? Aqui essa palavrinha que é usada é uma palavrinha que pode significar, pode remeter a um grupo de 15 a 40 anos. Então esses eram jovens, tá? No período do Novo Testamento, de 15 a 40 anos. Então jovens recém-casadas, tá nessa faixa etária aqui, tá? Então se você tá entre essa idade aqui, então receba, tá bom? Então, o ponto aqui é que a gente precisa observar que a ordem social em Creta, a cultura grega, ela não incentivava as mulheres à fidelidade conjugal e nem ao cuidado básico com os filhos e com o lar. Essa é uma palavra importante, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, a cultura, não muito diferente, né, do que a gente vê por aí, a cultura greco-romana, não é? Não incentivava as mulheres a serem fiéis aos seus maridos e nem a valorizarem o cuidado com os filhos e com o lar. Então vamos lá, ó. As mulheres mais velhas, elas são mestras do bem, tudo aquilo lá que a gente viu, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Então é aqui, mulher ensina outra mulher. As mulheres mais experientes ensinam as mais jovens.
E não é qualquer mulher, são essas mulheres piedosas que nós vimos. Não é que são referência na igreja local. São piedosas e vão, então, portanto, chegar nas mais jovens e dizer, irmã, você está errando aqui. Vem aqui. Deixa eu te ensinar a como você deve amar o seu marido e a seus filhos. E aí, então, vem todas as exortações para as jovens casadas. Vamos lá, vamos para o texto. Então, elas devem, as mais velhas, instruir, ensinar as jovens recém-casadas a amarem ao marido. Vamos parar aqui. Como é que as mulheres casadas devem amar o seu marido? Irmãs, eu sei que vocês gostam de assistir essas coisas aí, chamadas de dorama, né? Essas séries, esses filmes românticos e tal. Mas assim, esse amor platônico, juvenil e adolescente não tem nada a ver. Não tem nada a ver com amar marido. Tá bom? Eu sei que você assiste, aí você fica com a borboleta no estômago, fala, nossa, eu queria que meu marido fizesse isso, ou eu queria que minha... Queima isso. Tá bom? Queima isso. Não tem nada a ver com amor bíblico. Tanto é que você vai ver o que significa uma mulher casada amar o marido. Vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos. Deus amou o mundo de tal maneira e fez o quê? Enviou, serviu, agiu. Mulheres, vocês amam seus maridos servindo os seus maridos. É isso mesmo. Servindo os seus maridos. Abrindo mão das suas vontades, abnegando seus afazeres para poder se dedicar ao marido. Serviço, abnegado, sim, para a glória de Deus. Mulheres, vocês se dedicam, vocês planejam, vocês separam tempo para agradar o marido. É isso mesmo. Ah, não vou pôr comida no prato dele, não. Ele que... Misericórdia, irmã! Você tem que agradar o seu marido. Esposa, faça aquele pudim hoje, por favor, maravilhoso. Irmãos, as esposas devem. Marido, como é que eu posso chegar... Olha que pergunta maravilhosa. Irmãs, olha só. Ó, isso não está no esboço, tá? Vocês podem ler. Isso não está no esboço. Olha que pergunta maravilhosa para você fazer para o seu marido. Maridão, amor da minha vida, meu bebê, como é que eu posso te agradar nessa semana? O que você quer que eu faça para a glória de Deus? Ó. É isso, irmãs. É isso. Agradar o marido. Irmã, deixa de ser relaxada. Deixa de ser relaxada. O seu marido precisa ser cuidado. Precisa ser amado. Precisa ser servido. E ele está abandonado. Irmã, cuide bem do seu marido. Ele é uma joia preciosa que Deus deu para você cuidar. Deixe de ser irada, mulher. Deixe de ser rixosa, briguenta, apática, fria, irresponsável. Mulher, você deve auxiliar o seu marido. Você foi criada com uma estrutura psíquica, física, espiritual para você ser auxiliadora do seu marido. Como é que você está auxiliando o seu marido, mulher? Como é que você está glorificando a Deus servindo o seu marido? Essa é a pergunta que não quer calar. Como é que está o seu coração? Deixe de amargura. Chama o marido para conversar, você está brava com ele. Chama ele, fala, você fez isso, me perdoa. Se beijem, se abracem, se perdoem. Se sirvam uns aos outros para a glória de Deus. Não deixe Satanás minar o casamento de vocês. Não deixe Satanás cegar vocês. Talvez vocês estejam tão frios como família. Talvez você, esposa, nem tenha mais esse ânimo, esse desejo, esse vigor de servir o seu marido, porque você está cega. Se o marido está falhando, vá lá para a exposição, marido de uma só mulher, tá bom? E vamos conversar. E vamos nos acertar. O marido deve auxiliar a casa. Deve liderar o lar.
E você, esposa, auxilia isso, deixando o caminho livre para ele poder fazer o culto doméstico. Ele vai chegar cansado do trabalho e tem ainda um monte de coisa para como é que ele vai fazer o culto doméstico. Como é que ele vai te amar, como é que ele vai orar por você. Irmã, acorda, desperta. Também, pare de esfregar as falhas do seu marido na cara dele. Pare com isso, em nome de Jesus Cristo. Ele já sabe que ele é um miserável, que ele é um incompetente, que ele é fraco, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é um menino e tudo mais que você já tem falado para ele. Procure elogiá-lo. Qual foi a última vez que você elogiou o seu marido? Elogiar o seu marido. Exaltar as suas qualidades. Ele não pode ser um Satanás encarnado. Elogie suas qualidades. Cale a boca, não é, do inimigo que tem tentado causar divisão entre vocês, afastar vocês. Mulheres, vocês devem cuidar dos seus maridos intimamente. Sim. Como é que vocês têm cuidado intimamente dos seus maridos? Vocês devem cuidar emocionalmente também dos seus maridos. Não só eles, mas vocês também. Demonstrar afeto, dizer que ama, demonstrar carinho. E também cuidar dos seus maridos espiritualmente. Você quer saber como está o termômetro da tua alma, esposa, espiritual, em cuidado da tua casa? Pergunta é esta. Qual é o período do dia que você separa para orar pelo teu marido? Aqui está o termômetro espiritual, de como você tem cuidado do teu marido espiritualmente. Se não tem, estabeleça hoje. Todo dia, tal horário, eu vou orar 5 minutos pelo meu marido. Porque como nós vimos lá na outra exposição, a tarefa é hercúlea. Ele tem que dar a vida por vocês. Ele tem que ser exemplo. Ele representa Jesus Cristo nesse drama do casamento. Ele tem que pastorear o lar. É uma missão impossível. E sem a graça de Deus não vai. Sem você intercedendo por ele não vai, esposa. Você está cobrando o seu marido, cobrando o seu isso, o seu aquilo. Não fez isso, não foi na quitanda, né, Vitinho? Cadê o Vitinho? Não fez isso, não fez aquilo. Mas, esposa, o quanto você está rasgando o seu joelho em oração pelo marido? Ou você acha que ele vai ser santificado na força da carne, por você jogar uma caneca na cabeça dele? Não vai. Não vai. É espiritualmente. Pecados, hábitos são transformados espiritualmente, irmãs. Então vocês precisam se dedicar a orar mais pelos seus maridos. Se vocês querem que eles sejam esse modelo de homem bíblico, vocês precisam se dedicar em oração e auxiliá-lo para que ele assuma e tenha prazer em assumir a liderança da sua casa. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Às vezes eu converso com algumas mulheres, não é aqui, tá? Como eu já falei, púlpito não é lugar para indireta. É uma ilustração de fora, não é daqui. Então fiquem bem em paz. Se é você, você nunca falou isso para mim. E você é testemunha disso. Tem homens que não suportam assumir a liderança da casa. Porque a esposa está competindo com ele. Ele vai fazer, você não faz direito. Você não faz direito. Deixa que eu faço. Sai da frente. Vai fazer outra coisa. Irmãs, deixe os maridos assumirem. Fala, maridão, o caminho está aberto. Seja o líder do lar. Fique à vontade. Eu vou amar ser liderada por você. Vá, maridão. Vá. O que eu posso fazer para te auxiliar aqui? É isso. Esse é o caminho, irmãs. Uma esposa que não ama seu marido assim, não está sendo fiel a Deus no ministério que ele confiou a você. O seu marido é seu ministério. O seu lar é seu ministério. Então, se você não está cuidando bem, significa que você está sendo infiel a Deus. Veja como isso é sério. Aí, avança. Amar os filhos. O que significa amar os filhos? Cuidar fisicamente e espiritualmente dos filhos. Dedicar-se aos filhos. Auxiliar na educação ao lado do marido. O marido é o responsável, principalmente pela educação dos filhos. As esposas, as mulheres, auxiliam e ajudam na ausência dele. Mas ele é o grande responsável por educar o filho na admoestação do Senhor, segundo Efésios 6, capítulo 6, versículo 4. Educação teológica dos filhos. Ensinar o catecismo, ler a Bíblia para os filhos. Comprar livros bons de teologia para ler para eles, para ensinar sobre o Evangelho para eles. Não terceirizar isso.
disciplinar, trazer a disciplina corretiva, a fim de que eles vejam quão amargos são os seus pecados. Uma vez, conversando com uma mãe, não é? E é uma ilustração que o Ersby até usa no livro dele, aqui no comentário, falando assim, eu amo demais o meu filho para discipliná-lo. Mentira! Você ama a si mesma. E você não quer assumir a responsabilidade de corrigir o seu filho, de pregar o evangelho a ele, de exortá-lo em seus pecados. Então você é amante de si mesmo, você não ama os seus filhos, você ama a si mesmo, porque você está empurrando o seu filho a passos largos para o inferno, agindo dessa forma. Você não quer conduzir o seu filho a Jesus Cristo, você quer que ele morra eternamente no inferno, agindo dessa forma. Você pode não verbalizar, mas na prática é isso que você está dizendo. Então, se você não está amando os seus filhos assim, também você está falhando como mãe. Então, arrependa-se, minha irmã. Arrependa-se. Apegue-se à graça de Deus. E nós temos aqui um ensejo. Aqueles que fazem curso de noivos comigo já ouvem isso. Vocês já ouviram. E aqueles que fizeram o curso de noivos comigo vão ouvir isso também. Quem fez curso de noivos comigo já casou, já ouviu isso também. Alguns estão aqui. Casar, entrar nesse contexto de casamento e evitar filhos, meus irmãos, é a maior tolice do mundo. É a maior tolice do mundo. Porque vocês vão se lembrar que a Escritura nos chama a responsabilidade no contexto de casamento a termos filhos, a desejarmos filhos, que são bênção do Senhor. Por que evitar filhos como crentes casados é tolice? Porque os métodos contraceptivos, eles surgem em um contexto que a frase é a seguinte: mulheres devem poder ter relação sexual e não engravidar como os homens. Esse é o contexto em que nascem os métodos contraceptivos. Em outras palavras, intimidade livre sem responsabilidade. Nós não somos assim. Nós não somos ateus que querem a bênção da intimidade física, mas não querem o fruto dessa intimidade física. Nós não agimos assim. É tolice. A Escritura nos chama a amar os nossos filhos, a desejar filhos enquanto casados e a não evitá-los. Só que o pensamento que perpassa muitos dos nossos corações é: filhos atrapalham esse momento da vida. Esse momento da nossa vida aqui não é bom que a gente tenha filhos. Qual que é o pensamento por detrás? Filhos atrapalham. Filhos são maldição. Filhos não são bênção, portanto devem ser evitados. Enquanto na Escritura nós não vemos nada assim. O que acontece é que nós temos um pensamento pagão governando muitos corações de nossas jovens, muitos corações dos nossos homens que crescem em uma cultura que não é questionada e seguimos no modus operandi, não é? Então, irmãos, nós precisamos, irmãs, não é? Precisamos considerar isso. Amar os filhos que Deus vai nos dar e já nos preparar para recebê-los enquanto casados. O texto continua dizendo: sensatas. Assim como os presbíteros, no versículo 8 do capítulo 1, e os homens idosos, devem manter forma sábia de autocontrole sobre as paixões e desejos. Honestas significa que elas não têm falhas no seu caráter. Elas são puras de mente e de coração. A esposa cristã deve ser fiel ao marido, honrando a Deus, não permitindo que desejos pecaminosos por outros homens dominem suas mentes e seus corações, porque elas são sensatas. Elas têm autocontrole, elas sabem como lutar contra o pecado. A tentação virá, obviamente, né? Um sábio já disse que, por exemplo, nós estamos aqui, a primeira olhada, puxa vida, não sabia. Mas a segunda olhada, ela é intencional. Eu vi sem querer. Olhar de novo, eu premeditei, eu gostei do que eu vi, eu quero olhar de novo. Eu estou cobiçando. Mulheres jovens, casadas, devem ser sensatas. Devem saber lutar contra o pecado. Pegar a espada do Espírito e pelejar contra essas tentações de maneira sábia e bíblica. O texto continua dizendo que elas agora, se não podia ficar mais polêmico, agora fica. Que elas devem ser boas donas de casa. Essas jovens casadas e todas as mulheres, de maneira geral, devem ser boas donas de casa. O que isso significa? Que elas são obreiras domésticas.
indica alguém que se aplica diligentemente em cuidar da casa e da família, especialmente como se fosse um ofício ou vocação. Eu sei que você deve estar perguntando, Léo, então esse texto diz que as mulheres não podem trabalhar? Não podem trabalhar, né? Já trabalham pra caramba em casa. Não podem trabalhar fora? Não podem ter uma atividade remunerada fora do lar? A resposta para você é não. O texto não ensina isso. Nem de longe o texto fala disso. Por que o texto não está falando disso? Porque o problema com essas jovens aqui não era esse. O texto bíblico não pode estar proibindo algo que não está acontecendo. Percebem? Se eu faço isso, eu estou indo além, eu estou forçando o texto a uma realidade. Então, o que esse texto está ensinando, então? Primeiro, o texto não está ensinando que é proibido, que é pecado a mulher trabalhar fora. Esse é o primeiro ponto. O texto está ensinando que não é pecado. Que caso seja necessário, por algum momento, a mulher exercer uma atividade remunerada fora, ela pode. Mas, o que o texto está enfatizando é que a principal tarefa da mulher é o seu lar. A vocação divina para todas as mulheres é o seu lar. É a sua casa, marido e filhos. Significa que qualquer coisa que se coloque no caminho é o inimigo. Qualquer coisa que se coloque no caminho é o inimigo. Qualquer coisa. Então, trabalhar fora, como nós mencionamos aqui, pode não ser pecado, mas a intenção do coração que está motivando alguém a fazer isso pode ser. Um exemplo, uma mulher que não valoriza o seu lar, os seus filhos, o seu marido. Ela quer realização profissional e pessoal. Ela quer ascender na sociedade. Ela está sendo conduzida de maneira errada. Ela deve buscar a realização na sua casa, no seu lar. Essa é a sua vocação por excelência. Boas obreiras domésticas, é isso que o texto está dizendo. Deixa eu ler para você 1 Timóteo capítulo 5, 11 a 13, para a gente saber o contexto. Apesar de ser em Éfeso, é basicamente a mesma coisa que está acontecendo em Creta, tá bom? Com essas mulheres aqui, ó. Mas, rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas. Esse é o problema, ó. A viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. O que está acontecendo aqui não é que essas mulheres estão trabalhando fora de casa, é que elas não têm trabalho fora. Elas têm trabalho em casa. Mas o que elas estão fazendo? Elas estão o tempo ocioso, elas estão negligenciando os maridos, elas estão negligenciando os filhos, elas estão negligenciando o seu lar, para elas ficarem de casa em casa fofocando. A rádio patroa. E passa dias e horas, e a casa lá abandonada, as moscas, e o que elas estão fazendo? Elas estão investindo tempo lá nas coisas delas. Esse é o contexto aqui. Elas estão propositadamente negligenciando sua casa. Então, o que o texto está aqui condenando é um negligenciar proposital. Ou vai me dizer que você não conhece, por exemplo, mulheres que precisam trabalhar fora para auxiliar na renda do do lar, com lágrimas nos olhos. Como eu queria passar tempo com os meus filhos, chorando, orando a Deus, por poder estar tempo integral com seus filhos. Elas fazem isso contra a sua vontade, porque é necessário. Mas vejam, elas estão fazendo isso reconhecendo a principal vocação delas. Então elas têm que se virar nos 30, né? Dupla, tripla, quinta jornada para poder... As mulheres, irmãos, não foram chamadas para serem provedoras do lar. Os homens são os provedores do lar. Mas às vezes, em alguns contextos, as mulheres precisam ali complementar algo. Mas a principal vocação da mulher, que o texto está nos dizendo, é que elas são, por excelência, obreiras domésticas. E ali está, ou deve estar, a realização delas. É contracultural, eu sei. Você não vai ver isso no noticiário de amanhã,
você não vai ver isso na série que você assiste, você não vai ver isso no filme que você vai assistir na quarta-feira, nem no cinema, e nem na sua revista que você gosta de ler aí de adolescente. Você não vai ver isso. Você vai ver o lar sendo visto como um peso, como um fardo, algo a ser rejeitado. As mulheres podem qualquer coisa na sociedade, menos optar por ficar em casa. Então, o evangelho é contracultural. É isso mesmo. O ofício principal de uma mulher está em sua casa. E ela ama a sua família, e ela ama os seus filhos, e ela ama o seu marido. E ela faz isso para a glória de Deus. Então, irmã, uma pergunta, para a gente aplicar isso no nosso contexto. Talvez você não fique de casa em casa, negligenciando e usando mal o tempo que Deus te deu. Mas talvez você passe tanto tempo em rede social que você negligencie os afazeres básicos de casa. Aqui se aplica a você. É isso que o texto está condenando. Você tem condições e propositadamente você rejeita fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então a mensagem aqui é: arrependa-se. Deixe de ser negligente, deixe de ser negligente. Ame seus filhos, ame seu marido e seja uma obreira exemplar para a glória de Deus. Bondosas, sujeitas aos seus maridos, sabendo que os maridos são os líderes, os cabeças, os pastores da sua casa. E aí, a razão disso, e a gente caminha para o final, é que a consequência disso é muito ruim. Quando isso não é observado nas famílias, irmãs, quando vocês negligenciam isso, quando vocês atacam ou rejeitam a ordem de Deus para a família, a consequência é terrível. Veja o que diz lá, no finalzinho do versículo 4. Ó. Quando tudo isso é rejeitado, a palavra de Deus é difamada. Falhar aqui é difamar o evangelho. Falhar aqui é zombar de Deus, é dizer que Deus não foi sábio ao estabelecer essa ordem. Nós olhamos para o modelo que Deus criou e falamos assim: ah não, isso para mim não vira não. Isso é coisa lá do primeiro século, não serve. Estamos difamando. Às vezes, a palavra de Deus é difamada entre os pagãos porque nós mesmos, como crentes, difamamos o evangelho na vida prática. Então, irmãos, as consequências são muito severas. São muito severas. Eu sei que nós temos irmãs que às vezes são casadas com ímpios. Ser casado com cristão é fácil, né? Você vai lá, abre a escritura, exorta, ó, pecador, se arrependa, você tá pecando aqui. Puxa vida, é verdade. Mas com ímpio, essas irmãs têm mais dificuldade. E o chamado para vocês, irmãs, nesse contexto, é um chamado mais desafiador. É um chamado de mais paciência, porque vocês precisam se submeter a esse homem, aceitar a liderança dele, desde que vocês não sejam forçadas a pecar contra Deus, não é? E aí Pedro dá uma recomendação para nós. Para você especificamente, nesse contexto. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Esse honesto aqui não é no sentido de ser pilantra, de roubar. Esse honesto aqui é piedade. Esse marido vai observar o evangelho operando na alma dessa mulher. Essa mulher não é mais preguiçosa, não é mais rixosa, não é mais maldizente. E ele está vendo o evangelho transformando a vida dela. E ela, quando possível, prega o evangelho para ele. Aí ele fica meio assim, então ela ora a Deus, pede ajuda da igreja, ajuda dos irmãos, e ela está lutando lá. Então, esse é um consolo para você, irmã. Não desista. Continue lutando. Apegue-se à graça de Deus e orando pelo seu marido, que assim que aprover ao Senhor, ele querendo, ele chamará esse homem ao arrependimento. Vamos às nossas considerações finais. Então, irmãos, para que nós tenhamos uma igreja local saudável, a sã doutrina deve ser aplicada a todas as pessoas, como vimos aqui. Nós vimos que deve ser aplicada aos mais velhos, aos homens e às mulheres, e deve ser aplicada aos mais jovens. E aqui nós vimos, só as jovens casadas. Semana que vem a gente verá o restante dessa porção da Escritura. Então, irmãos, nós precisamos ser diligentes em aplicar a sã doutrina nas nossas vidas e nas nossas famílias. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelas exortações, pelo consolo. Ó Deus, nós te agradecemos
pois o Senhor tem nos instruído, tem nos nutrido. E nós rogamos a Ti, Senhor, que dê sabedoria aos homens idosos na nossa igreja local, para que eles sejam uma bênção em glorificar o Teu nome, em servir ao Senhor no nosso contexto de igreja. Que o Senhor também, ó Deus, dê sabedoria e graça às jovens casadas, para que elas também amem ao Senhor e se dediquem aos seus maridos e amem os seus maridos, amem os seus filhos, ó Deus, que elas amem a vida comum do lar, que no lar esteja a sua plena realização. Senhor, também pedimos pelas mulheres idosas, que o Senhor continue a dar sabedoria a elas e usar essas irmãs em nosso meio, para que a nossa igreja continue crescendo, vigorosa e forte, para a Tua glória tão somente. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.